A paz do Senhor para todos, para todas. Que bom estarmos aqui novamente. Quinta-feira abençoada por Deus. Estamos de volta na nossa live aqui de toda quinta-feira. Estamos estudando o livro de Gênesis. Livro de Gênesis, o Bereshit, o livro do início, o livro do começo. O livro que tem nos ensinado muito, tenho aprendido bastante no livro de Gênesis. E eu quero convidar você que está passando por aí, rodando aí o Instagram. Vamos estudar juntos hoje esse livro maravilhoso. Hoje nós estamos no capítulo 20 de Gênesis. Quinta-feira passada eu tive um probleminha e a gente não pôde fazer a nossa live, mas hoje nós estamos aqui mais uma vez para a nossa live. Toda quinta-feira às 22 horas nós temos esse compromisso marcado com a leitura da palavra. Temos aprendido bastante. Então, que esse seja um momento de bênção, né? Seja um momento de reflexão para as nossas vidas, porque a palavra de Deus, ela faz isso, né? Ela nos limpa, ela nos transforma, ela muda a nossa forma de pensar, de agir. É muito bom estarmos na presença do Senhor. E aí eu quero já começar aqui em Gênesis capítulo 20. Quero que você abra sua Bíblia aí, quem estiver com a gente ao vivo e quem vai assistir essa live depois também, que seja muito abençoado. Quinta-feira passada, a minha netinha passou mal, né? E a gente teve que dar um apoio lá, um suporte para ela. E a gente não pôde estar aqui junto com vocês. Mas hoje, graças a Deus, está tudo bem. Estamos aqui para nós estudarmos juntos a palavra do Senhor. Gênesis capítulo 20 diz assim: Abraão nega que Sara é a sua mulher. Esse é o título do texto de Gênesis 20. Nós vamos falar um pouquinho de Gênesis 20, vamos falar um pouquinho também de Gênesis 21. Vou fazer um comentário também de Gênesis 21, porque já que nós ficamos aí uma quinta-feira sem ter aula, né? A gente sem compartilhar, então nós vamos compartilhar aqui. Então eu vou fazer a leitura, tá bom? E depois a gente vai fazer os comentários. E partiu Abraão dali para a terra do sul e habitou entre Cádiz e Sul e peregrinou em Gerá. E havendo Abraão dito de Sara sua mulher, é minha irmã, enviou Abimeleque, rei de Gerá, e tomou a Sara. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e disse: Eis que morto és por causa da mulher que tomaste, porque ela está casada com o marido. Mas Abimeleque ainda não se tinha chegado a ela. Por isso disse: Senhor, matarás também uma nação justa? Não me disse ele mesmo, é minha irmã? E ela também disse, é meu irmão? Em sinceridade do coração e em pureza das minhas mãos tenho feito isto. E disse-lhe Deus em sonhos: bem sei eu que na sua sinceridade do coração fizeste isso, e também eu te tenho impedido de pecar contra mim, por isso te não permiti tocá-la. Agora, pois, restitui a mulher ao seu marido, porque profeta é, e rogará por ti para que vivas. Porém, se não la restituíres, sabe que certamente morrerás, tu e tudo que é teu. E levantou-se Abimeleque pela manhã, de madrugada, chamou seus servos e falou todas essas palavras aos seus ouvidos. E temeram muito aqueles varões. Então chamou Abimeleque Abraão e disse-lhe: Que nos fizeste? Em que pequei contra ti para trazeres sobre mim o meu reino, tamanho pecado? Tu me fizeste aquilo que não deveria ter feito. Disse mais Abimeleque a Abraão: Que tens visto para fazeres tal coisa? E disse Abraão: Porque dizia comigo, certamente não há temor de Deus nesse lugar, e eles me matarão por amor da minha mulher. E na verdade é ela também minha irmã, filha de meu pai, mas não filha da minha mãe, e veio a ser a minha mulher. E aconteceu que, fazendo-me Deus sair errante da casa de meu pai, eu lhe disse: Seja essa graça que me farás em todo lugar onde viermos. Dize de mim, eu sou, é meu irmão. Então tomou Abimeleque ovelhas e vacas e servos e servas, e deu a Abraão e restituiu-lhe Sara, sua mulher. E disse Abimeleque: Eis que a minha terra está diante da tua face, habita onde for bom aos teus olhos.
E a Sara disse: Vês que tenho dado ao teu irmão 1000 moedas de prata. Eis que elas te sejam por véu dos olhos para com todos os que contigo estão e até para com todos os outros, e estás advertida. E orou Abraão a Deus, e sarou Deus a Abimeleque, sua mulher, e suas servas, de maneira que tiveram filhos. Porque o Senhor havia fechado totalmente todas as madres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Pai do Senhor, irmã Selma, que já está aí com a gente. Essa foi a leitura de Gênesis capítulo 20, né? Aqui fala desse episódio que aconteceu na vida de Abraão e na vida de Sara. Depois de quase 20 anos deles morando lá em Mamre, aos 99 anos de idade, Abraão resolveu se mudar. Ele resolveu ir para outro lugar com Sara. E mudanças fazem parte da vida. A gente não sabe muito bem o que levou Abraão, né, a ter essa vontade de mudar de onde ele estava, né? Por que ele saiu de Mamre? Por que ele foi justamente para Gerar? A Bíblia não diz com todas as letras, né? A gente sabe que Abraão era peregrino naquela terra, mas a gente não sabe por que Abraão resolveu ir para Gerar. Historicamente falando, Gerar era uma cidade rica, Gerar era uma cidade governada por um rei poderoso, e a gente não sabe muito bem o que Abraão buscava ali, né? Se era segurança, se era novos ares. A gente não sabe se ele queria alívio das tensões, porque ele passou muitas tensões por esses caminhos, né? A gente está estudando aí cada capítulo de Gênesis, a gente está vendo. A gente não sabe se ele queria apagar as lembranças tristes em relação ao seu sobrinho Ló, né? A gente não sabe muito bem por que Abraão resolveu sair de um lugar para outro, mas é certo que ele saiu. E aí a Bíblia fala um fato, porque a coisa legal da Bíblia, né? A coisa mais linda da palavra de Deus é que ela não esconde os erros dos seus personagens principais. Mocione, a paz do Senhor, Mocione. A palavra de Deus, ela não esconde. A palavra de Deus, ela fala claramente das virtudes, mas também fala dos erros que os servos de Deus cometeram no passado. Paz do Senhor, com muita alegria, irmã Alcione. Deus abençoe a senhora. Estamos aí hoje juntos. Então, gente, aqui Abraão comete um erro, né? Aqui Abraão comete um erro, assim, grave. Por quê? Porque ele conta uma mentira. Ele conta uma mentira. Abraão, na realidade, aqui, ele repete o que ele já tinha feito lá em Gênesis 12. Quem me acompanha aqui toda quinta-feira, nós já passamos por esse capítulo de Gênesis, né? Já estamos no capítulo 20. Mas no capítulo 12, ele faz a mesma coisa. Ele manda Sara dizer que, na realidade, ela não era esposa dele, que ela era irmã dele, né? Foi um acordo que eles faziam sempre quando eles iam de um lugar para o outro. E a gente sabe que essa mentira aqui que Abraão conta, na realidade meia mentira, que na realidade ela era irmã sim, mas era irmã só por parte de pai, não era por parte de mãe, né? Mas, assim, não deixava de ser uma mentira. E essa mentira não foi casual. Não foi uma coisa que aconteceu assim, de repente, vou falar essa mentira. Não, era uma coisa planejada. Eu li aqui o capítulo todo de Gênesis 20, quase agora, né? E vocês observaram isso. Que eles tinham esse acordo. Versículo 13, isso está bem claro. Eles tinham esse acordo, né? De combinar, os dois combinavam. Olha, quando a gente sai de um lugar para o outro, se alguém perguntar quem que você é minha, você vai dizer que é minha irmã. Então, eles já tinham esse acordo. Na realidade, gente, a gente fala assim, mas eles não eram um casal, eles estavam de acordo. Isso é bíblico, né? Estar de acordo, o casal tem que estar de acordo mesmo. Sim, gente, o casal tem que estar de acordo, mas não acordado com o erro. Né? O casal tem que estar de acordo, mas não de acordo com o pecado, de acordo com a coisa errada. Né? Isso nunca deu certo, isso não dá certo. E aqui a Bíblia faz questão de ressaltar esse fato, que Abraão, ele conta uma meia mentira ali, né? E ele também combina com a sua esposa de contar também uma mentira. Quando a gente pensa nesse casal mentindo aqui em Gênesis, a gente lembra lá do Novo Testamento, né? A gente lembra de Ananias e Safira. Talvez você já conheça essa história, que está registrada lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5.
Quando Ananias e Safira também fizeram um acordo, né, de vender a propriedade e esconder, né, parte do valor, dizer que tinha vendido por um valor e não era aquele valor. E eles chegaram lá e eles queriam ficar bem na fita, vamos dizer assim, né? Eles disseram que tinha sido um valor, mas tinha sido um valor muito maior para poder... Eles entregaram aquilo ali, né, na igreja, dizendo que foi aquele valor, mas não tinha sido. Então foi uma combinação dos dois. Eu não vou ler o texto, porque por certo você conhece. Se você não conhece, depois você vai lá e lê em Atos capítulo 5, do versículo 1 a 11. Eles ali fizeram um acordo e mentiram para o Espírito Santo. E aí foi muito grave o que aconteceu. Nesse episódio com Ananias e Safira, eles morrem fulminados. Ananias vem, conta mentira, morre. Depois vem Safira, conta a mesma mentira, morre também. Então, o que acontece? A mentira desse casal, né? Aqui a gente está falando de Abraão e Sara, levou Sara para o harém de Abimeleque. Essa mentira custou isso para Sara. Ela disse que mandaram perguntar, né, que ela era de Abraão, e ela disse que era irmã porque já tinha esse acordo com o marido de falar que era irmã dele. E aí o que Abimeleque faz? Leva Sara para o harém dele, né? Olha só, gente. Aí tem um teólogo chamado Derek Kidner. O Derek Kidner, ele diz o seguinte: à beira da história do nascimento de Isaac, aqui a própria promessa foi posta em perigo. Porque Deus já tinha prometido que daria Isaac para Abraão e para Sara, mas olha o que está acontecendo aqui por causa de uma mentira. Por causa de uma mentira, Sara é levada para o harém de Abimeleque. Então, se dependesse de Abraão, se dependesse de Sara, o que ia acontecer, gente? Aquela promessa não seria cumprida. Porque se Abimeleque se deita com Sara, olha só como é que a promessa de Deus estaria aí, ó, comprometida. Porque na cabeça de Abimeleque, ela não tinha um marido. Ela disse que Abraão era só irmão dela. Então, Abimeleque, ele não errou em levar ela para o harém. Porque na realidade, gente, de acordo com as leis daquele país, daquela época, um rei podia levar para o seu harém qualquer mulher que não fosse casada das suas terras. E Abraão estava em Gerar. Aquelas terras não pertenciam a ele, pertenciam ao rei Abimeleque. Então, a lei dizia que qualquer mulher que não era casada, que tivesse nas terras de um rei, eram de um rei, podiam ser tomadas pelo rei. E Sara, apesar de seus 90 anos, né, gente, ela era linda. Tanto era linda que Abimeleque leva ela para o seu harém. Então, era uma mulher já velha? Sim. Era uma mulher que já tinha idade? Sim. Mas era uma mulher muito bonita. E aí Abimeleque leva. E ela vai parar lá no harém desse poderoso rei. Por causa de quê? Por causa de uma mentira. E ela vai parar lá. E aí, o que acontece? Aí no capítulo 20, o que acontece? Deus estabelece a verdade acerca de Sara. Deus estabelece a verdade acerca de Sara. Capítulo 20, versículo 3. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e disse-lhe: eis que morto és por causa da mulher que tomaste. Então, foi o próprio Deus que se encarregou de aparecer a um rei pagão chamado Abimeleque. A gente não sabe como que Deus fez isso, né? A Bíblia fala aqui que foi em sonho de noite. Deus se apresentou a Abimeleque em sonho, olha só, gente, e falou assim: olha, você vai morrer por causa da mulher de outro homem. Olha só, gente, que coisa interessante. E aí ele ficou atônito, porque o próprio Deus chega para ele e fala assim: você tá com uma mulher que não te pertence. Ela já é casada. Mas a Bíblia fala no versículo 4 que Abimeleque não tinha se chegado ainda a ela. Então, a Bíblia aqui é bem clara em dizer que Abimeleque não tinha encostado a mão em Sara ainda. Ela estava ali no harém dele, mas ele não chegou a ter relações sexuais com ela.
Isso é claro. Eu já li algumas coisas em alguns lugares, alguns teólogos, algumas correntes teológicas dizem que realmente ele teve relações com Sara. Não, a Bíblia não diz assim. E eu fico com a Bíblia. A Bíblia diz aqui no versículo 4 de Gênesis, capítulo 20, que Abimeleque ainda não tinha se chegado a ela. Ele não chegou a conhecer a Sara. E aí Abimeleque entra em questão com Deus ali, gente. Olha só que interessante. Matarás uma nação justa? O Senhor vai matar uma nação justa? Porque na realidade ele disse para mim que era irmã dele. Olha só, o Abimeleque entra em questão aí com Deus. Foi ele próprio que me disse que era irmã dele, né? Ela também disse, é meu irmão. E ele fala assim, foi na sinceridade do meu coração, na pureza das minhas mãos. Eu não fiz isso de caso pensado. Muito diferente de Abraão, que já tinha um acordo com Sara para mentir. Então, em relação à questão de verdade aí, Abimeleque estava numa posição superior de Abraão, por incrível que pareça, porque ele estava em sinceridade. E Abraão mentiu. Abraão, acordado com Sara, mentiu, tá? Então, Abimeleque apresenta aí a sua defesa para Deus, né? Diz que ele não teve culpa e ainda acusa Abraão ainda diante de Deus. Olha, foi ele, o culpado é ele que me enganou, ele que mentiu para mim, ela também mentiu para mim, né? E aí Deus, como é um justo juiz, né? Como é um Deus que mede todas as consequências, que olha para dentro do coração do homem, que sabe que está dentro do coração do homem, o próprio Deus julgou aquela questão ali no versículo 6. Vamos ler? Disse-lhe Deus em sonhos: bem sei eu na sua sinceridade do teu coração, que você fez isso na sinceridade do teu coração. E também eu te tenho impedido de pecar contra mim, por isso não te permiti tocá-lo. Então, por algum motivo, né, que a gente sabe que foi o próprio Deus que guardou, né, Sara ali naquele harém, ele não chegou a encostar em Sara. Aconteceu alguma coisa ali, né, não deu tempo. Aconteceu alguma coisa que a gente não sabe, né? E Abimeleque não chega a encostar em Sara. E aí o próprio Deus entra na questão, isenta Abimeleque daquela culpa, né? E aí Deus dá a instrução para Abimeleque resolver o problema. Então, olha só, tudo aqui parte de Deus. Apesar de ter sido erro de Abraão, apesar de ter sido erro de Sara, né? Mas aqui a reforma, o jeito que foi dado, né? A resolução do problema partiu do próprio Deus. Lá no versículo 7, olha o que Deus diz para Abimeleque: agora, pois, Abimeleque, restitui a mulher ao seu marido, devolve Sara para Abraão, porque profeta ele é profeta, ele vai rogar por você para que você viva. Porém, se você não restituir, sabe que certamente você vai morrer de tudo que é teu. Então, Deus foi bem claro, né? Eu sei, tudo bem, eu sei na sinceridade do teu coração, eu sei que você não fez isso por mal, né? Você foi sincero no que você está falando aí, mas agora você vai ter que resolver essa questão, tá? Então, ele deu toda... O que eu vou fazer agora? Você vai fazer o seguinte, você vai restituir a Sara, você vai devolver, tá? E aí Abimeleque se levanta de manhã cedo, né, de madrugada, chama os seus servos, chama todo mundo ali da sua casa, conta o que aconteceu para todo mundo, né, as testemunhas da casa, para que eles ficassem sabendo daquilo que tinha acontecido, né? E chama Abraão também. Abimeleque chama Abraão e fala assim: vem cá, o que você fez? Em que eu pequei contra você para você trazer para mim, para você trazer para o meu reino esse tamanho pecado? Você me fez fazer algo que eu não deveria ter feito. E aí, você viu o que você fez? Tem visto o que você fez? Então, Abimeleque ali, gente, na realidade, Abimeleque passa um sermão em Abraão ali, né? Abimeleque, ele passa um sermão, Abraão que foi repreendido por um rei pagão, por deixar de confiar em Deus. Porque, na realidade, por que ele conta essa mentira? Por que ele faz esse acordo com a sua mulher para dizer que é irmã dele? Porque ele tinha medo. Ele tinha medo de morrer por causa de Sara. Olha só que interessante, né, gente? A Bíblia fala que Sara, uma senhora de 90 anos, né? Mesmo sendo velha, sendo idosa, era muito bonita. Era muito bonita. Por quê? Era tão bonita que, no momento que ele se mudou para gerar, a Sara chamou a atenção de Abimeleque. E Abimeleque
vai buscar Sara. Estava no direito dele, naquela época, as leis da época diziam isso, que um soberano ele tinha direito a qualquer mulher que não fosse casada das terras dele. Se ele gostasse da mulher, ele levava para o harém dele. Era a lei da época. Então, assim, para ele não morrer por causa de Sara, ele tinha medo que alguém matasse ele, ou matasse, né, para ficar com Sara. Então ele falava assim, ó, se alguém perguntar alguma coisa, diz que você é minha irmã. Então era o acordo que era feito. Mas não deu certo, porque o próprio Deus interviu nisso aí, né? Deus não ia deixar Sara ficar nas mãos de um rei pagão, né, sendo casada. E Deus tinha uma promessa para cumprir através de Sara. Deus já tinha falado. Então Abraão foi repreendido aí por um rei pagão por deixar de confiar em Deus. Então, em outras palavras, né, gente, ó, ele podia ter dormido sem essa, né, igual as pessoas falam por aí, né, ele foi repreendido por um rei pagão. Abraão, nosso pai na fé, foi repreendido por um rei pagão por ter contado uma mentira, por ter falado aquela mentira. E aí a gente vamos pensar um pouquinho sobre isso aqui, né, sobre Gênesis 20. Deus não permite que os seus servos pequem com vantagem. O pecado não é uma boa e a mentira é pecado. A mentira é pecado e o pecado não é uma boa. Então Deus não permite que os seus servos pequem com vantagens. Deus não oculta os pecados, né? A Bíblia ela mostra as virtudes dos servos de Deus, dos heróis da fé. Ela mostra as coisas boas que as pessoas fizeram no passado, mas Deus também ele não oculta quando a gente erra. Então eu vou dar assim alguns exemplos bíblicos assim bem rapidinhos sobre essa questão. Por exemplo, Deus não ocultou o pecado de embriaguez de Noé. Noé, ele plantou uma vinha, a Bíblia fala lá no iniciozinho, né, de Gênesis também, que Noé plantou uma vinha, se embriagou logo após o dilúvio, ele se embriagou e tirou a roupa, ficou nu, né, e Deus não ocultou isso. Deus colocou esse fato na Bíblia para que a gente pudesse ler. Então, tudo que aconteceu com os servos de Deus no passado, com os heróis da fé no passado, são para nossa instrução, para a gente aprender. Deus não ocultou a mentira de Abraão. Nesse caso aqui, Deus esclareceu tudo. Deus não ocultou a falta de paciência de Moisés. Moisés, um homem mais manso que existiu, a própria Bíblia fala isso, né? Mas quando ele se irritou com o povo e bateu na rocha 2 vezes, Deus não ocultou isso, inclusive deixou Moisés fora da terra da promessa. Deus falou, levou ele lá no alto do monte, mostrou a terra, mas disse, ó, você não vai entrar, porque você, em vez de falar a rocha, você feriu a rocha 2 vezes. Então Deus ele levou em conta isso. Deus não ocultou isso. Deus, por mais que amasse Davi, ele não ocultou o pecado de adultério de Davi. Deus não ocultou. Então estou dando vários exemplos bíblicos aí, né? Deus não ocultou a negação de Pedro. Pedro foi um homem, né, que andou com Jesus, que viu os milagres de Jesus, que estava os maiores milagres que Jesus fez aqui no seu ministério terreno. Pedro estava junto assistindo. E quando Pedro nega a Jesus, isso não é ocultado. Essa página da Bíblia não foi tirada da Bíblia. Então, por que isso não acontece? Porque tudo isso que acontece é para o nosso ensinamento. É para que a gente veja esses exemplos e que a gente aprenda esses exemplos. Então, Deus não permite que seus servos pequem com vantagens. Moisés não entrou na terra da promessa, né? O Luciano colocou um recadinho para mim aqui, gente. Deixa eu mostrar para vocês aqui, que ele tá aqui. Eu tô fazendo live aqui, mas ele tá aqui, ó, de olho, para ver se eu vou cometer algum erro, né? Tá me ajudando aqui. Deixa eu falar aqui o que ele colocou aqui para mim. Moisés não entrou na terra da promessa, mas entrou no céu. E isso tem que ficar claro, né, gente? Na terra da promessa, ali, Canaã terrena, ele não entrou, porque ele cometeu esse erro. Mas ele entrou na Canaã celestial, ele entrou, né? Ele está no céu com o Senhor. Então, isso tem que ficar claro também, tá? Então, que acontece aí, gente? Vamos continuar aqui no texto. Depois nós vamos entrar na parte prática e você vai aprender muito hoje. Eu trouxe algumas coisas aqui importantes pra gente, tá? Cris também entrou aí, a parte do Senhor. Cris, Deus te abençoe, seja bem-vinda. Então, por sua atitude reprovável, Abimeleque, o que Abimeleque faz para reparar aquele mal que ele tinha feito? Ele dá ovelhas para Abraão, ele dá bois para Abraão, ele dá servos e servas
para Abraão. Ele compensa Sara. Gente, vocês perceberam aqui em Gênesis 20, quando a gente leu? O versículo 16. Olha o que ele faz. E a Sara, o rei Abimeleque, falou assim: olha só, olha, eu tenho dado ao teu irmão 1000 moedas de prata. Ele ainda trata Abraão como irmão, né? Eu tenho dado ao teu irmão 1000 moedas de prata. Que essas moedas te sejam por véu dos olhos para com todos os que estão contigo e para os outros, e você está advertida. Gente, o que isso quer dizer? Eu vou traduzir isso aqui para vocês agora, tá? Quando Abimeleque dá 1000 moedas de prata para Sara, ele está compensando com uma grande riqueza uma mulher que não poderia ser tirada de casa. Então, presta bem atenção, Abimeleque, mesmo sem querer, ele viola uma lei. Porque a lei dizia que qualquer mulher solteira pertencente às terras de um soberano eram dele, ele poderia tomar. Mas se a mulher fosse casada, ele não poderia fazer isso. Como ele fez, mesmo sem saber, porque foi enganado por Abraão e por Sara, o que ele faz? Ele repara aquela situação com essa quantidade de dinheiro, vamos dizer assim, tá? Que foi 1000 ciclos de prata. Deixa eu explicar para vocês que esses 1000 ciclos de prata, é uma curiosidade, tá, gente? Foi um valor astronômico para a época. 1000 ciclos de prata foi um valor astronômico para a época. Só para você ter uma ideia, como curiosidade para você saber, um trabalhador babilônico, ele recebia meia peça de prata por mês. Olha só, um trabalhador babilônico recebia meia peça de prata por mês. Para a pessoa ter 1000 ciclos de prata, ela teria que trabalhar 167 anos para conseguir 1000 ciclos de prata. Isso quer dizer que o valor foi astronômico dado para Sara, para que Sara, esquecesse o que aconteceu, né? Vou compensar você desse jeito, tá? E é interessante saber isso, né? Aí para você esquecer. Isso aí vai ser como um véu. Você vai esquecer, você não vai lembrar mais dessa situação. Então ele remediou, né? É como se ele estivesse ali pagando um tributo, remediando aquilo que tinha acontecido. Então Abimeleque aqui foi mais do que justo no que aconteceu, tá? E aí, gente, interessantíssimo também nesse texto, que eu queria pontuar com você, que apesar das fraquezas de Abraão, ele era um profeta de Deus. Aqui nesse caso, o próprio Deus diz que ele é um profeta. Gente, olha que coisa linda. Gênesis 20, versículo 7. Olha o que Deus fala aí, olha. Agora, Abimeleque, restitui a mulher para o seu marido, porque ele é profeta e ele vai rogar por você. Isso aqui é coisa linda demais. Mesmo Abraão tendo errado, tendo mentido, enganado aquele rei, né? Deus trata Abraão como profeta. E diz assim para Abimeleque: olha, tudo bem, eu entendo o seu lado, eu sei que você foi enganado, eu sei que você não sabia, mas você vai ter que restituir a mulher dele, você vai ter que restituir em bens, né? E também ele vai ter que orar por você, porque senão você vai morrer e a tua casa toda. Olha só, Deus foi enfático aí. Então, apesar das fraquezas que Abraão tinha, Deus considerava Abraão um profeta e um intercessor. Isso é muito interessante. Tanto que a ordem para abençoar Abimeleque veio do próprio Deus. Olha, você vai lá e ele vai orar por você e tudo vai deixar de acontecer. Isso aqui é maravilhoso, gente. Isso aqui fala do cuidado que Deus tem com a nossa vida. Quando você é compromissada com Deus, quando você é compromissado com Deus, os teus erros não vão desabonar a fidelidade dele para você. Isso é muito interessante. Isso aqui está bem pontuado aqui em Gênesis capítulo 20. Deus defendeu o pecado de Abraão? Claro que não. Claro que não. Deus não defendeu o pecado de Abraão. Mas Deus controlou as circunstâncias de modo que o seu servo não fosse completamente abatido.
Então, isso aqui é exemplo para mim e para você. Nós estamos sujeitos a errar, nós estamos sujeitos a falhar, nós estamos sujeitos a pecar, mas o importante é nós não sairmos da presença do Senhor. O importante é nós termos aliança com o Senhor. Porque mesmo no erro, mesmo na dificuldade, o Senhor entra e o Senhor resolve todas as questões. Aquilo que a gente não pode fazer, Deus controla as circunstâncias ao nosso favor. Isso é muito lindo. Então, você quer ter a sua circunstância, a sua vida, as suas circunstâncias controladas pelo Senhor? Faça um pacto com o Senhor. Assim como Abraão tinha um pacto, uma aliança com o Senhor, nós também precisamos ter uma aliança com o nosso Deus. Porque na hora da dificuldade, na hora do problema, na hora das questões da vida, é o Senhor que vai entrar para resolver. Muitas das coisas, gente, que acontecem na nossa vida, nós não temos condições alguma de resolver. Mesmo com a nossa inteligência, com a sabedoria que Deus colocou na nossa vida, tem muita coisa que não depende das nossas mãos. Tem muita coisa que Deus é que vai ter que fazer. Nessa situação aqui, que já estava enrolada por conta de Abraão, Deus entrou no circuito. Deus foi lá, deu um sonho para Abimeleque, falou com Abimeleque. Deus começou a entrar no circuito para colocar cada coisa no seu lugar. Isso aqui é muito interessante. E aí no capítulo 21 fala do nascimento de Isaac. Aí fala, gente, de uma coisa super interessante. Eu quero ler com vocês esse versículo aqui. O Senhor visitou Sara, como tinha dito, Gênesis 21, versículo 1. E fez o Senhor a Sara como ele tinha falado. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. Eu quero parar um pouquinho aqui nesse versículo com você. Olha todas as situações que Abraão e Sara passaram, até Deus cumprir aquela promessa. Ó, Monsione colocou aí, eu gosto de ler quando vocês escrevem, gente. Eu gosto de participação. Ó, Monsione falou aí, ó, coisa linda, o esmero que Deus tem para conosco. Isso é lindo. Olha como Deus cuida de nós, né, Monsione? Isso é fantástico, saber que Deus cuida de cada detalhe da nossa vida. Por isso que eu não abro mão de servir o Senhor. Eu não abro mão de estar na presença do Senhor. Porque quando você tem uma aliança com o Senhor, até as coisas ruins, ele entra no circuito e coloca cada coisa no seu lugar. Isso é muito interessante. E aqui em Gênesis 21, do 1 ao 3, tá falando uma palavrinha aqui tão interessante, gente. Eu quero comentar isso com vocês agora. Fica ligado aí, porque eu vou fazer igual a minha professora de hebraico, a Carla Damasceno, quando ela fala, né? Ó, vou soltar uma bomba aí para vocês, né? Um significado aí maravilhoso para essa palavra. Quando Deus fala que visita Sara e dá para Sara um filho como ela tinha falado. Visita Sara e Abraão e dá um filho na velhice deles, ao tempo determinado. Ao tempo determinado. Muitas e muitas vezes nós não queremos esperar o tempo de Deus. Nós não queremos esperar o tempo de Deus. A gente quer apressar as coisas que Deus fala com a gente. Às vezes Deus nos faz promessa e a gente não quer esperar o tempo de Deus cumprir a sua promessa. Olha como Sara trocou os pés pelas mãos. Olha como Sara tentou ajudar Deus, dar um jeitinho para que a promessa se cumprisse. Deus falou que ia dar um filho para ela não esperou, deu Agar para Abraão para gerar, né? E aquela serva teve Ismael, que teve tantos problemas dentro da casa de Sara sem necessidade. Sabe por quê? Porque ela não quis esperar o tempo de Deus. A Bíblia fala em Eclesiastes, capítulo 3, que é muito conhecido esse texto, mas eu quero ler com vocês agora. Diz assim, olha, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear
e tempo de saltar. Tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora. Olha só. Gente, isso aqui é lindo. Esse texto aqui é lindo. A Renata colocou assim, ó: tô seguindo a Carla Damasceno, estou apaixonada ainda mais pela palavra de Deus. Olha que coisa linda a Renata colocou aqui. Gente, ó, super recomendo. A Carla, eu já acompanho a professora Carla, a Morá, é minha Morá, eu chamo ela de Morá, que é professora em hebraico. Ela é uma pessoa extraordinária e tem o dom de ensinar. Ela é uma bênção. Há muito tempo também que eu acompanho a Carla. E eu digo agora que sou aluna dela, porque eu comprei um curso dela, né? Eu comprei um curso dela há um tempo atrás e estou aprendendo muito com ela, né? Vocês estão percebendo aí ao longo do tempo aí, né? Como eu tenho me aprofundado aí na palavra. Estou engatinhando, sou curiosa, estou aprendendo, mas estou aprendendo muito. Estou aprendendo com a Carla Damasceno. Ó, tudo de bom. Continua seguindo, continua aprendendo. Você vai longe, Renata, porque ela é uma benção. Então, quando a Bíblia fala aqui em Gênesis capítulo 21, ela fala de tempo. Ao tempo determinado, Deus deu para Sara aquilo que ele já tinha prometido, que foi um filho. A palavra tempo em hebraico, gente, que coisa maravilhosa. A palavra tempo em hebraico, zman, não sei falar muito bem não, tá, gente? Tô aprendendo ainda. Mas eu vou dizer as letras que compõem a palavra tempo. Zman, tempo em hebraico, tem três palavras, tem três letras. O zain, o mem e o vav. Gente, guarda isso que eu vou falar para você agora. O zain é a letra que representa o número 7. O número 7 fala do sétimo dia, né? Lembra a gente lá do sétimo dia, quando Deus criou toda a terra e no sétimo dia ele descansou. O número 7 fala de você parar e de você examinar, olhar para o mundo e você ver que tudo vem de Deus. Esse número 7 remete para isso. Essa letra Zain, ela remete para isso. Porque Zain é a letra da coroa. Zain é a letra da arma. Zain é a letra que sustenta. Então, olha só. Presta bem atenção às letrinhas que tem na palavra tempo. Zman em hebraico. Men, que é a letra da metamorfose. É a letra da água. É a letra da transformação. É a letra que é o elemento vital da vida. Nós estamos falando de tempo. E a outra letra que tem na palavra tempo em hebraico é o Vav, que é uma letra que é o número 6, na realidade, né? É o número 6 e é uma letra de ligação, é uma letra de conexão, é uma letra de conduto que conduz uma coisa para outra. Quando a Bíblia fala assim, há tempo para todas as coisas debaixo do céu, na realidade a palavra tempo está dizendo isso pra gente. A palavra tempo está dizendo o seguinte: o tempo, quando é bem entendido, quando é bem utilizado, quando é bem compreendido, ele pode gerar transformação e conexão para a nossa vida. Por isso, o apóstolo Paulo ele fala assim, nós temos que aprender a remir o tempo. O que é remir o tempo? É aproveitar o tempo. Porque o tempo, gente, é uma arma poderosa para mudar estações na nossa vida. O tempo é uma arma poderosa para mudar estações na nossa vida. O tempo é uma arma poderosa para provocar mudanças na nossa vida. Quando? Quando você sabe remir. Quando você sabe aproveitar o tempo. Porque o tempo fala de sustentação, fala de transformação e fala de ligação. Olha só que interessante. O tempo, por isso que a Bíblia fala aqui em Gênesis 21, que no tempo determinado Deus fez o que ele disse que faria. Deus fez o que ele disse que faria no tempo dele. Por quê? Por que Abraão e Sara teve que esperar todo aquele período? Deus não adiantou, nem atrasou nem um dia naquilo que ele falou. Se você observar, desde o dia que Deus fez a promessa a Abraão até o dia do cumprimento da promessa, você vai ver que Deus não atrasou nem adiantou nada.
Eles que se anteciparam, trocando os pés pelas mãos, tomando decisões que Deus não tinha mandado fazer. Mesmo assim, Deus entrou no circuito e ajeitou tudo. Mas você percebe que tem coisas que a gente mesmo atrai para a nossa vida. Deus não mandou a gente fazer aquilo e a gente faz, porque a gente não quer esperar o tempo. O tempo também fala de uma transformação. O tempo também fala de uma mudança que Deus faz na nossa vida. E a gente tem que ser sábio para entender o que Deus está fazendo através daquele tempo na nossa vida. Então não adianta sair atropelando tudo, querer fazer tudo que Deus não mandou fazer, se não está no tempo. As coisas acontecem no tempo de Deus. E na realidade essa palavra tempo, ela é muito nossa. Ela é muito do ser humano, porque o nosso Deus é atemporal. O nosso Deus não está preso no tempo como nós estamos. O ser humano está preso no tempo. Ele tem um tempo determinado aqui, né? Do seu nascimento até o dia da sua morte. O pastor JB fala muito sobre isso. Que a nossa vida é um tracinho entre o dia do nosso nascimento e o dia da nossa morte. Sabe o que é a nossa vida? É aquele tracinho. Você já foi no cemitério? Você já foi em cemitério? Quando você chega no cemitério, você vê lá muitas lápides. Né, aquelas coisas escritas lá nos túmulos, e tá lá a data do nascimento da pessoa, um tracinho, e a data da morte da pessoa. Na realidade, a nossa vida é esse tracinho. Do dia do nosso nascimento até o dia da nossa morte. O que nós estamos fazendo nesse período, do dia do nosso nascimento até o dia da nossa morte? O que nós estamos fazendo com o tempo que Deus nos deu? Porque o tempo, ele pode fazer coisas maravilhosas na tua vida. E também o tempo pode paralisar. Quando você não entende o tempo, você precisa entender o tempo. Você precisa entender que tempo pode ser uma arma, pode ser uma transformação e pode ser uma ligação na tua vida. O hebraico abre esse leque pra gente entender isso. Abraão e Sara, em muitos momentos, não entenderam isso. Eles acharam que Deus estava demorando na sua promessa. Mas Isaac nasceu exatamente no tempo determinado por Deus. Está escrito aqui, bem claro, em Gênesis 21, versículo 2, concebeu Sara e deu a Abraão filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. Sabe por quê? Porque se Sara era estéril, ela não podia ter filho, ela não tinha nem mais o costume das mulheres, né? Ela já tinha entrado até na menopausa, não podia ser mãe. Por que Deus fez tudo isso? A gente já estudou sobre isso lá no livro de Hebreus. Porque Deus queria dizer assim, olha, você tem esse filho por minha causa, eu dei esse filho para vocês. Se eles pudessem ter esse filho sozinho, não teria sido um milagre, nem teria sido fruto de uma promessa. Então, fica tudo ruim, fica tudo difícil, aí que Deus faz. Porque a gente vai entender que realmente não foi a nossa mão, não foi o nosso braço, não foi a gente que fez nada. Foi Ele que fez acontecer na nossa vida. E a gente precisa entender isso. Tá entendendo? Até agora aí, o que Deus está falando no nosso coração? Deus falou muito no meu coração nesse texto aqui, de Gênesis 20 e de Gênesis 21. Mas eu quero andar mais um pouquinho com vocês aí, nesse texto, quero andar mais um pouquinho, quero falar sobre uma coisa interessante, né? Quando Isaac nasce, ele é circuncidado, né, com 8 dias ele é circuncidado, porque Deus tinha ordenado isso, fazia parte do pacto da aliança. A circuncisão, gente, deixa eu deixar outra coisa clara aqui, a circuncisão era praticada por muitos povos, inclusive pagãos, mas não como a nação escolhida, começando por Abraão. A circuncisão, no caso de Abraão, era uma circuncisão de aliança. Era uma circuncisão de aliança. Então, Deus faz uma aliança com Abraão. E a partir daquele momento, todo mundo que nasce na casa de Abraão, que é um macho, que é um homem, ele é circuncidado. E isso aconteceu aqui com Isaac. Isaac, com 8 dias, ele foi circuncidado. Uma coisa interessante também, né, que hoje a ciência já sabe que o melhor período para fazer uma cirurgia num bebê, numa criança, é no 8º dia. Olha só que interessante. Você sabia disso? A ciência já comprovou isso, mas Deus já sabia disso há muito tempo. Tanto é que Deus falou, né, que as crianças, os machos nascidos na casa, teriam que ser circuncidados ao 8º dia, que era o dia que tinha menor risco de uma infecção numa criança, era no 8º dia. Olha só como Deus é sábio. Mas vamos pular isso aí, vamos continuando. E aí, Sara riu, né? Olha só o que Sara diz. Deus me tem feito riso, e todo aquele que ouvir isso rirá comigo, se alegrará comigo. Disse mais, quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos? Porque lhe dei um filho na sua velhice.
E aí diz assim: cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia que Isaque foi desmamado. Eu quero falar um pouquinho sobre isso aqui também. No dia que Isaque foi desmamado, no dia que Isaque largou o peito da mãe, no dia que Isaque entrou numa nova etapa na vida dele, como criança, quando ele foi desmamado, Abraão fez um grande banquete nesse dia. E sabe o que aconteceu nesse dia também? Versículo 9. E viu Sara que o filho de Agar, que era Ismael, que era o irmão dele, né? Zombava, o filho da egípcia, Agar, zombava de Isaque. E aí o que Sara fala com Abraão? Olha, o filho dessa serva não vai herdar com meu filho. Não vai. Deita fora essa serva. Manda ela embora, essa serva, juntamente com o filho dela, porque eles não vão herdar com meu filho. Porque ela viu que Ismael estava zombando de Isaque no dia que ele mudou de fase. Tem uma chave aqui espiritual também sobre isso. E eu queria dividir isso com vocês hoje também. Estamos no finalzinho da nossa live, mas eu não posso deixar de falar isso. Banquete. Aqui a palavra-chave é banquete. Tudo que Sara poderia observar em relação a Ismael, em relação à própria Agar, de todos os problemas que ela já tinha tido com Agar dentro de casa, né? Parece que tudo ali ficou melhor, a paz voltou a reinar, né? Porque Deus cumpre a promessa, dá o filho para ela, ela engravida, tem o filho. Isaque é circuncidado no 8º dia, é desmamado e é feito um banquete ali para comemorar. E justamente no dia do banquete, Sara observa que na realidade nada mudou. Sara observa que Agar está ali despeitada pelo que está acontecendo, né? Porque Deus cumpre a promessa na vida da sua senhora, e aí existe ali aquela zombaria em relação ao banquete que é oferecido pelo fato de Isaque estar desmamando. Eu queria comentar com você esse fato, a questão do banquete, Shodá em hebraico, banquete, Shodá em hebraico. É muito interessante essa palavra banquete também. O banquete, ele tem algumas letras interessantes na palavra banquete. Quando você senta numa mesa para fazer uma refeição, na realidade ali o banquete que estava acontecendo ali, quando você senta numa mesa, não é só comida que você está comendo naquela mesa. Então isso aqui tem que ficar pontuado aqui. Não foi à toa que Sara observou no banquete o que estava acontecendo dentro da casa dela. Não foi à toa. Banquete no hebraico, Shodá, tem algumas letrinhas interessantes. O Samesh, o Ain, o Vav, o Dalet e o Rei. São as letras que compõem a palavra Shodá, que é banquete no hebraico. Samesh quer dizer apoio e cura. O Ain são olhos, né? Olhos. O Vav é conexão. O Dalet é pobre ou porta. E o Rei é a letra da ação. O Rei é a letra que fala de ação, pensamento e fala. Então, na realidade, gente, banquete envolve muito mais do que comida. Não é à toa que o inimigo das nossas almas está tirando as famílias da mesa. Não é à toa. Já falei sobre isso uma vez, né? Eu já comentei sobre isso, já dei estudo sobre isso e tudo, mas vale a pena a gente falar de novo, porque tem pessoas novas assistindo a live, pessoas que não sabem dessa realidade ainda. É muito importante você sentar à mesa junto com a sua família, estar junto, porque banquete, a palavra Shodá, fala exatamente sobre isso. O hebraico ele é muito interessante porque ele abre um leque na sua mente sobre as coisas, né? Às vezes você fala assim, uma mesa é só um objeto retangular com pernas, a gente senta ali para comer. Não é só isso, gente.
O banquete, ele vai muito mais além disso, porque quando você está sentado numa mesa, tá um olhando no olho do outro, um tá observando o rosto, a feição do outro, né? Ali é uma comunhão. As próprias letras que formam a palavra banquete, Shodá, fala sobre isso. Apoio e cura, olhos, conexão, porta de entrada. Ação, pensamento, fala. Não é à toa, gente, que o inimigo está fazendo de tudo para as famílias não estarem mais juntas à mesa. Aqui em casa a gente comenta muito sobre isso. Aqui em casa o que mais não falta é mesa. É mesa na copa, mesa na cozinha, mesa na sala, mesa na varanda, todo lugar tem mesa. Não é por falta de mesa que a gente não vai sentar junto, comer junto, né? Comemorar as coisas juntos. Isso é muito importante. Depois que eu aprendi isso, há muito tempo que eu já aprendi isso faz toda a diferença na nossa vida. Por que você acha que Esté ofereceu um banquete ao rei e chamou seu inimigo? E foi no banquete que o inimigo do povo de Deus foi revelado. Você acha que isso é à toa que está escrito na Bíblia? Isso não é à toa que está escrito na Bíblia, não, gente. Esté chama o rei, oferece um banquete para ele, chama Amã para o banquete. E o inimigo do povo de Deus é revelado no banquete. Isso é muito interessante. Ó, já tô vendo o coraçãozinho subindo aí. Tô vendo os coraçãozinhos subindo. Quer dizer que Deus está falando no teu coração. Então, olha só. Presta bem atenção. Salmo 23, se eu não me engano... se eu não me engano, é o Salmo 23. Fala assim: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Tá falando de mesa, tá falando de refeição, tá falando de banquete. Então, presta bem atenção. Nós temos que tomar cuidado para perceber em que mesa nós estamos sentando, em que mesa nós estamos participando. Porque quando você senta numa mesa para comer, não é só comida que está vindo para você, não. Está vindo muito outras coisas junto. Junto com a comida está vindo um monte de coisas. Vou dar um outro exemplo para você prestar atenção nisso que eu falei agora. Porque Judas, o traidor, foi revelado no banquete da Santa Ceia. Por quê? Judas sempre andou com Jesus ali. Estava sempre ali. Mas onde o traidor foi revelado? Na mesa. Sentado na mesa. Jesus falou assim, ó, aquele que mete a mão no bocado aqui junto comigo é o que me trai. Depois Jesus foi bem claro, ó, o que você tem que fazer, faz logo, vai lá, vai fazer de uma vez. O inimigo, o traidor, foi revelado na mesa da ceia. Então presta bem atenção, não abra mão da mesa da comunhão na sua casa, com a sua família, não abra mão disso. Não abra mão da comunhão na sua comunidade de fé, na sua igreja. Não saia da mesa. Senta na mesa, volta para a mesa, tira as coisas que estão em cima da mesa, coloca o prato lá, vamos comer juntos. O inimigo tem tirado a família da mesa e você vê como tem acontecido as coisas aí, gente. A Bíblia, a Bíblia é o local da sabedoria. A Bíblia tem resposta para os nossos questionamentos. Então presta bem atenção. Vamos ficar ligados onde nós estamos participando. O apóstolo Paulo falou assim, vocês não podem sentar na mesa de Deus e na mesa dos demônios. Você não pode sentar em duas mesas. Em que mesa você está sentando? Em que mesa eu estou sentando? Em que mesa nós estamos sentando? Então, foi num banquete. Foi num banquete quando Isaac estava mudando de fase, quando Isaac estava sendo desmamado, que Agar foi desmascarada. Sara olhou, viu que ela estava zombando do filho dela. E Sara toma uma decisão radical agora com a aquiescência de Deus. Quando Sara fez, movida, né, pela raiva, né, de mandar Agar embora, ela grávida, expulsou ela de casa, aquilo ali foi motivado pelo coração dela, pelo erro dela. Deus não aceitou. Deus manda Agar voltar de volta. Deus fala com Agar lá no poço, né? Deus se revela a Agar, ela volta, mas nesse momento não.
Nesse momento aqui foi com a aquiescência de Deus. Quando Sara fala assim, ó, deita fora essa serva junto com seu filho, porque ela não vai herdar junto com meu filho. Essa palavra doeu o coração de Abraão. Mas quando Abraão vai para Deus, Deus fala assim, ó, não fica mal com isso não. Não fica mal com isso não, porque realmente eu tenho promessa com Isaac, não é com Ismael. A minha promessa com você é com Isaac, não é Ismael. Então, aqui foi com a aquiescência de Deus. Deus mostra no banquete, Deus mostra na festa, que aquela mulher não deveria ficar ali na sua casa. Então, vai para a mesa do Senhor e pede a Ele para te mostrar aquilo que não pode mais ficar dentro da tua casa, aquilo que não pode ficar mais dentro do teu coração, aquilo que não pode mais ficar na tua vida. Pede a Deus para te mostrar. Hoje você está sendo alimentado também num banquete. O nosso banquete é esse aqui, ó, a palavra de Deus. É a palavra de Deus que faz as escamas dos nossos olhos caírem e a gente observar e a gente perceber aquilo que está demais na nossa vida, aquilo que precisa sair da nossa vida, aquilo que nós precisamos expulsar da nossa vida. Então, o aprendizado de hoje é isso. Presta bem atenção, não se preocupa com Ismael, eu vou cuidar de Ismael, ele também vai ser uma grande nação, mas o meu caso contigo é com Isaac. Então, que essa palavra, ela seja de advertência, de reflexão para sua vida. Hoje eu não vou terminar o capítulo 21 todo, tá? Eu parei aqui no versículo 13, nós falamos sobre o capítulo 20 de Gênesis e falamos também um pouquinho sobre o 21, eu parei aqui no versículo 13. Semana que vem, se Deus permitir, se Deus quiser, eu vou estar terminando esse capítulo 21, que fala quando Agar e Ismael são despedidos por Abraão, tá? E o pacto que Deus faz com Abraão, né? Abimeleque que faz um pacto com Abraão também no capítulo 21, e a gente vai comentar sobre isso, tá bom? Hoje, nosso tempo já foi, falta 5 minutos para as 11, mas eu tenho certeza que o pouquinho que a gente ficou aqui junto, a gente aprendeu bastante, né? A palavra de Deus, ela é viva, eficaz, mais penetrante que espada alguma de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito. Ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Por isso que eu amo a palavra do Senhor. Quero aí agradecer o pessoal pelas orações, né? Quero aí fazer um comentário aí sobre o meu livro, Mulher de Visão. Graças a Deus, Deus cumpriu essa promessa na minha vida. Esse livro aqui eu comecei a escrever ele em 2006 para 2007, 2013, continuei. Há muito tempo, gente, que venho rascunhando esse livro e esse ano o Senhor permitiu que ele saísse. Tá aqui, ó, já tá à disposição na livraria Literis e na Amazon, se você quiser já adquirir o livro. O lançamento vai ser dia 12 de junho, ali na igreja Imo 54, na minha igreja. Igreja Metodista Ortodoxa do quilômetro 54, pastor Jorge e pastora Rejane. Eu vou estar ali fazendo o lançamento no dia 12 de junho. Eu quero te convidar para estar ali prestigiando esse lançamento. Vai ser logo após o culto, né? Quem quiser adquirir o livro, receber uma assinatura, tirar uma foto comigo, vai ser benção, agradecer ao Senhor por essa vitória que o Senhor nos concedeu. Então, o livro tá uma bênção, é um livro bem tranquilo, é uma conversa que eu tenho com as mulheres, né? Ele é dirigido às mulheres, Mulher de Visão, ele é baseado em Provérbios 31, versículo 10, a partir do versículo 10, que fala sobre a mulher virtuosa. Então, a mulher de visão, eu considero a mulher virtuosa como a mulher de visão. E aqui, gente, é uma leitura assim super deliciosa. Você, com certeza, você vai começar a ler, você vai querer ler até o final. Tem muita dica, muita experiência pessoal minha, dicas, palavra de Deus que eu amo, né? Eu sempre li muito, eu tenho muito livro, eu leio muito, leio bastante, principalmente livros direcionados a mulheres. E eu sempre tive um sonho de escrever um livro para mulheres. Então agora eu tô aí agradecendo ao Senhor em ações de graça por essa vitória que Deus me concedeu. Então dia 12 você vai receber esse livrinho aqui, ó, na editora. Ele tá custando R$ 39,90 esse livro. Ele tem 120 páginas. Ele tem 120 páginas. Ele tá lindo, gente. Ó, vou mostrar pra você aqui dentro como é que ele é, ó.
primeira página fala das mulheres que me inspiraram na minha vida. Eu cito algumas mulheres que me inspiraram na Bíblia, eu cito algumas mulheres e falo por quê. E mulheres que me inspiraram na história, eu digo por quê também. Então o livro tá lindo. Vou ler aqui para vocês a introdução, só para você saber o que tá dentro do livro. Alessandra, eu tô curiosa para saber o que tá dentro do livro. Eu coloquei aí por que escrever um livro. Mulher de visão, o que fazer para você desenvolver a sua visão. Então eu coloquei onde está a mulher sábia. A gente vai fazendo um passeio pela Bíblia em várias mulheres, né, que deixaram exemplos pra gente, exemplos bons, exemplos não tão bons, e a gente faz um passeio pela Bíblia sobre essas mulheres. E aí eu entro no capítulo 31 de Provérbios procurando as características dessa mulher virtuosa, dessa Eshet Shail, né, que é a mulher virtuosa, capítulo 31, que eu considero ela uma mulher de visão, uma mulher que enxerga além da visão material. E aí eu vou dando várias características dessa mulher. O livro, gente, tá lindo. O livro tá lindo, tá bem prático. A página dele é aquela página amarelinha que é bem confortável para os olhos. Você vai ler, é bem confortável. Uma letra linda também, bem bonita, bem maravilhosa, grande. Você vai poder ler com tranquilidade. Após cada tópico eu coloco uma fala, uma frase de um pensador dentro do que eu estudei ali naquele capítulo. Tá muito legal, o livro tá bem bacana, com certeza você vai ler, você vai amar esse livro, tá? Então, irmã Alessandra, eu tô sem paciência para esperar o lançamento só dia 12, eu quero adquirir já o livro. Ele está custando R$ 39,90 na editora Literis, na livraria Literis, e você pode comprar pela Amazon também, tá? Quem tem aí cadastro na Amazon, mesmo quem não tenha, entra lá e compra e vai chegar no conforto da sua casa. Agora, se você quiser adquirir o livro pessoalmente, o lançamento será dia 12 ali na IMO 54, Igreja Metodista Ortodoxa do quilômetro 54, no dia 12 de junho, às 19 horas. Então, vamos fazer o culto ali normalmente, e no final do culto nós vamos fazer o lançamento. Então eu espero vocês lá. Vocês vão receber esse marcador lindo aqui, olha. Também. Olha só que legal. Então eu quero te convidar, tá? Para estar junto comigo ali. E agradecer a Deus por essa parceria aqui. Toda quinta-feira aqui, vocês aqui me aturando aqui, estudando comigo, participando, compartilhando. Eu quero agradecer a Deus pela vida de vocês, pelas orações, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Então, até quinta-feira que vem. Um abração aí para quem tá comigo agora. Renata, irmão Cione, deixa eu ver quem tá aqui. Adriele, Cristiane Alcântara, Renata, Vanessa Machado, Giovanni, Pastor Luciano, Ricardo Félix, tem Jeanderson Pereira também entrou, tem algumas pessoas, irmã Selma, tem bastante gente aqui hoje. Quero agradecer a Deus pela vida de vocês, continuem orando por mim. Entrou Mateus, entrou algumas pessoas aí, gente. Quero agradecer a Deus. A Vaninha também tá aqui, né, a Vaninha? Obrigada, gente, pela parceria que o Senhor tem nos ajudado e vocês fazem parte disso. Toca nesse aviãozinho aqui, manda essa live para alguém, abençoa uma mulher, abençoa um jovem, um adolescente, alguém que precisa ouvir a palavra do Senhor. Toca aqui nesse aviãozinho, tá bom? Compartilha aí as nossas lives, as nossas falas, abençoa a vida de alguém, porque a palavra de Deus é semente. Quanto mais você semeia, mais bênçãos você recebe. Eu aprendi isso. Quanto mais você semeia a palavra do Senhor, mais bênção o Senhor envia para a tua vida. Então compartilha, toca nesse aviãozinho, gente, manda essa live para alguém, tá bom? Compartilha, comenta, curte, tá bom? Que Deus te abençoe e te guarde. Até semana que vem, até quinta-feira que vem, se Deus quiser. Beijo para todas. Renata, paz do Senhor. Beijão para vocês, tá? Beijo.